Aparentemente, ler não é um atrativo dos brasileiros. Porém, essa realidade é muito diferente nos Estados Unidos. E hoje nós vamos trazer 15 livros que foi lido por Elon Musk, o atual homem mais rico do mundo. Esses são os 15 livros que ele também gostaria que todos os brasileiros lessem. E fica até o final, porque os 5 últimos são sensacionais. Olá, valorizados! Olá, valorizadas! Eu me chamo Murilo Lopes. E eu me chamo Erika Arnold. A ideia do vídeo de hoje é uma série que nós queremos trazer para o canal, onde nós dois vamos indicar vários livros que foram lidos por bilionários e milionários e que talvez possa também te inspirar. Bom, a primeira mente brilhante que nós resolvemos trazer para o canal é nada mais, nada menos do que Elon Musk, o atual homem mais rico do mundo. Esse dispensa apresentações. Você provavelmente sabe quem ele é e sabe o que ele está aprontando aí no mundo afora. E o que ele está fazendo não é segredo para ninguém. Só lembrando que todos os livros que a gente apresentar neste canal serão indicados aqui na descrição, tá bom? Com um link para que você possa adquirir caso tenha interesse. E de repente, você lendo algum desses livros, pode entender um pouco melhor como funciona essa mente brilhante do Elon Musk. Mas sem mais delongas, então bora pra lista, beleza? O número 1 chama-se O Guia do Mochileiro das Galáxias, escrito por Douglas Adams. Musk leu esse livro quando ele ainda era um adolescente na África do Sul. E esse livro ele foi fundamental para o seu pensamento. O livro ele mistura comédia com ficção científicas e acumulou leitores do mundo inteiro. Basicamente, a história mostra a Terra sendo destruída e no último segundo, nosso principal personagem, Arthur Dent, é arrancado do planeta pelo seu melhor amigo, Ford Perfect, que é um alienígena disfarçado no planeta Terra. Musk menciona esse livro em uma entrevista no ano de 2015 e também deixou uma mensagem escondida quando lançou um Tesla no espaço, deixando as palavras "Não entre em pânico" exibida no painel em homenagem ao livro. O livro número 2 se chama A Estrutura ou Por que as Coisas Não Caem, escrito por G.A. Gordon. Esse livro é ideal para quem se questiona por que as pontes suspensas não caem ou por que as coisas não costumam cair, como por exemplo uma barragem que suporta ali galões e galões de litros d'água. Ou então, quais princípios orientam aí um projeto de um arranha-céu de 40, 50 andares. Esse livro ele vai aliviar um pouco sua ansiedade e vai responder muitas dessas perguntas. Não sei se vocês sabem, mas Musk teve seu primeiro sucesso com a venda do PayPal. Ou seja, ele tinha um conhecimento de codificação que no fundo era bem difícil. Só depois ele saltou para o mundo dos foguetes. Então teve um momento que ele começou a ensinar para ele mesmo em uma estação de rádio na Califórnia como era o funcionamento de um foguete, como era a ciência por trás de um foguete. Então ele menciona o livro Estrutura como um tipo de livro que você deve ler para entender como as coisas funcionam à sua volta. Musk foi diretamente envolvido no design e desenvolvimento do foguete Falcon da SpaceX. Ele se tornou designer e CEO não porque ele quis, mas é porque ele não conseguiu encontrar ninguém bom o suficiente que pudesse se juntar a eles naquele primeiro momento. Então, se você quer conhecer um pouco mais como funciona o mundo à sua volta, principalmente a parte de foguetes, é muito importante você ler esse livro. E bora pro terceiro livro. O terceiro livro é o livro que fala da vida do Benjamin Franklin, escrita por Walter Isaacson. Assim como Elon Musk é um herói para muita gente, o Benjamin ele era um herói para o Elon Musk. A história de Franklin conta que ele é um jovem empreendedor e ambicioso, um homem que cresceu pela escada social sendo um lojista. Franklin era um grande inventor. Quando adulto, ele demonstrou que os raios tinham cargas elétricas. Ele, apenas utilizando uma pipa que estava conectada a uma chave de metal, fez com que um raio fosse conduzido até um acumulador de carga elétrica. Logo, após essa experiência, é claro que Franklin desenvolveu um para-raio. Até hoje temos no mercado para-raios do tipo Franklin, que foi colocado esse nome em homenagem ao Benjamin Franklin. Em entrevista com uma fundação, Musk disse que a história de Franklin é muito interessante, pois era um empresário que começou do nada. Ele era um garoto muito criativo. E o nosso quarto livro se chama Superinteligência, quando a criatura quer se tornar o criador, escrito por Nick Bostrom. E nós estamos todos familiarizados com a posição de Elon Musk sobre a inteligência artificial. Em uma entrevista com o MIT há alguns anos, ele chegou a comparar a inteligência artificial como se a gente estivesse convocando alguns demônios.
neurônios. No livro de Nick, ele mostra como a tecnologia vai impactar a humanidade nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Mostra como a tecnologia está desenvolvendo aceleradamente e como estamos acelerados a uma velocidade sem precedentes. Musk recomenda esse livro para todos que tenham interesse sobre o impacto da inteligência artificial em nossas vidas e por que devemos ser extremamente cuidadosos na hora de criá-la. Livro de número 5. Seguindo a linha de inteligência artificial e seus riscos, em 2014 Elon Musk postou em seu Twitter que o livro Nossa Invenção Final merecia ser lido. Em certa entrevista, Elon Musk chegou a dizer que se a inteligência artificial tiver um objetivo e a humanidade estiver impedindo-a de realizar esse objetivo, a inteligência artificial simplesmente destruirá a humanidade sem nem pensar. Não por maldade, mas apenas pelo fato de que a inteligência artificial não possui sentimentos. E o livro escrito por James Barrat descreve exatamente isso, o fato da humanidade coexistir com a inteligência artificial. O livro número 6 trata-se do livro Ignição, uma história informal do líquido propulsores de foguete, que foi escrito por John Clark. Enquanto o livro A Estrutura foi um guia para Musk construir o foguete, esse livro ajudou Musk a tirar o foguete do chão. Ele relata que este livro ajudou no desenvolvimento da forma de como seus foguetes seriam abastecidos. Entre os livros já citados e os que a gente vai citar ainda, nós não recomendamos muito a leitura deste, porque ele tem um conhecimento muito específico, né? A não ser que você tenha muito interesse na área de química ou então de foguetes. Bora lá pro livro de número 7. Ele fala sobre a trilogia de Isaac Asimov, que tem o título de Fundação. Essa trilogia é uma das leituras favoritas de Musk enquanto ele crescia. E podemos ver como isso mudou a maneira como que ele olha para o mundo, com base no que ele era apaixonado no início da sua vida. O livro fala da queda do Império Galáctico, que claro é uma ficção, mas que está ligado a milhões de planetas colonizados por humanos na Via Láctea. E como sabemos, este é um objetivo de Elon Musk. Esse é um objetivo que ele já disse que ele quer correr atrás. E o livro retrata que os seres humanos finalmente poderiam criar uma espécie de backup para todo o conhecimento adquirido até agora, o que já é uma realidade em nossas vidas. O livro número 8 da nossa lista chama-se Vida 3.0, o ser humano na era da inteligência artificial, escrito por Max Tegmark. Dos 15 livros que nós vamos citar, este já é o terceiro livro que trata da inteligência artificial. Podemos aí ver um certo padrão, né, do gosto de leituras do Elon Musk, mas dessa vez o livro vem trazendo aí os aspectos positivos, né, da inteligência artificial e não os negativos como eram os anteriores, né? Trazendo aí como a gente pode utilizar a inteligência artificial ao nosso favor, né, para o bem da humanidade. O livro aborda questões como, por exemplo, como podemos aumentar a prosperidade por meio da automação sem deixar pessoas sem renda, ou então, né, quais conselhos devemos deixar, né, para as crianças de hoje, ou até mesmo como nós podemos fazer, né, nossos próximos sistemas de inteligência artificial, deixando eles mais robustos, né, para que façam o que nós queremos e não o que eles querem, para evitar possíveis problemas. Eu recomendo que você adquira os 3 livros que a gente já falou anteriormente, mas se você não tiver condição, compre este, porque este é o mais legal. O livro de número 9, ele tem o título de Senhor dos Anéis. Quando Elon Musk era pequeno, ele era um garoto nerd e solitário, então muitas das vezes ele se agarrava em ficção, e isso foi o que moldou a personalidade de Elon Musk. Em uma entrevista no início da sua carreira para o New York Times, ele mencionou que como os heróis dos livros, ele sentia que ele queria salvar o mundo, assim como fazia os personagens nos livros. O nosso livro número 10 se chama De 0 a 1, o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício, escrito por Peter Thiel. Peter Thiel era um conhecido bem próximo de Elon Musk, inclusive os dois eram membros, né, do que hoje se chama PayPal. Todos os dois ficaram bem ricos, né, com a venda da empresa e acabaram criando empresas incríveis depois disso. 0 a 1 é um livro bem simples, de fácil leitura, eu recomendo bastante porque a linguagem dele é bem fácil, né, de você estar compreendendo, não tem termos muito difíceis, jargões científicos, tá bom? Traz aí uma série, né, de perspectivas, né, como essas novas empresas são agentes de mudança para o mundo. E é muito bom, né, para quem quer ter uma mentalidade empreendedora como Peter e Elon Musk, que apesar de não ser um empreendedor muito famoso aqui no Brasil, né, vale a pena conhecer e aprender um pouco mais, né, dessa personalidade empreendedora dele. O nosso 11º livro é o livro que se chama A Lua é uma Mantidura, de Robert Halley, e conta a história de alguns humanos que foram exilados para uma colônia na Lua, onde eles criaram uma sociedade da qual escolheram se rebelar contra o governo. É um romance repleto de política, humanidade, paixão, especulação
inovação tecnológica e inovadora e uma firme crença na busca da liberdade humana. Um livro que certamente traz visões e perspectivas de uma mente inovadora como a de Elon Musk. O nosso livro número 12 se chama Comerciantes da Dúvida, escrito por Naomi e Eric Coway. Este é um livro de ficção publicado por 2 cientistas que traz à tona como muitas empresas estão utilizando as políticas públicas e o governo para esconder os danos que estão causando ao planeta Terra e, consequentemente, aos humanos que vivem nele. O próprio Musk recomendou esse livro como um daqueles que valem a pena ser lido em seu Twitter. O 13º livro da nossa lista, ele é chamado Einstein, Sua Vida e Seu Universo, escrito por Walter Isaacson. Este livro é uma biografia que conta a história de Einstein, baseada em cartas pessoais e que nos leva a imaginar como o homem passou de um jovem frustrado, oficial de patente, para um homem vencedor do prêmio Nobel e que acabou mudando o mundo dali para frente. Musk é um grande fã das biografias escritas por Isaacson, pois já vimos esse autor aparecer aqui na biografia de Benjamin Franklin. Isso acontece porque o autor, ele se posiciona de uma forma bem familiar para Musk, demonstrando o espírito rebelde de jovens e a paixão pela descoberta e entendimento de sua existência, características que também podemos identificar em Elon Musk. E o nosso livro número 14 é Howard Hughes, Sua Vida e Loucura, escrito por Donald Bartlett e James Bett. A história de Howard Hughes é uma das que inspiraram Elon Musk. Ele recomenda as pessoas a lerem esse livro, pois retrata muito sobre como conseguir dinheiro, fama, sucesso, que é o que muitas pessoas buscam quando se inspiram em Elon Musk. Porém, esse livro mostra que se você não tiver cuidado, a fama, o dinheiro pode sair muito caro e pode ser colocado em jogo toda essa riqueza. Muitos dizem que Elon Musk é o Howard Hughes da atualidade. O livro de número 15 é a série Cultura, escrita por Banks. Essa é uma série composta por 10 livros que inspiraram Elon Musk. E como já era de se esperar, essa série ela trata sobre ficção científica. Uma vez Musk se descreveu como utópico anarquista, se espelhando nos livros de Banks. Banks é um dos autores preferidos da galera do Vale do Silício, por trazer uma ideia mais realista do desenvolvimento da humanidade e como será o futuro da sociedade. Para você que chegou até aqui, nós vamos deixar um livro bônus, o livro número 16. Na verdade, esse livro conta a história de Elon Musk e foi um dos melhores livros já publicados contando a história do homem mais rico do mundo. Trata-se do filme Elon Musk, Tesla e SpaceX, A Busca por um Futuro Fantástico, escrita por Ashley Vance. Sem dúvidas, deveria ser um livro obrigatório nas escolas atuais e explica um pouco sobre a mente do homem que está inspirando uma geração de empresários. Você ficará surpreso com a vida de Musk e a sua infância. Vai ver como em alguns momentos, algumas peças pareciam se encaixar perfeitamente e em outros momentos ele teve que forçar para chegar aonde ele chegou. Então, pessoal, o vídeo que a gente tinha para trazer era isso, né? 15 livros, mais esse bônus que você acabou de ganhar, tá? Lembrando que todos os livros vão estar descritos aqui, né? Com o link para que, caso você queira adquirir. Alguns dos livros não tem na versão português, mas você pode estar comprando, né, a versão digital e fazendo aí, né, a tradução. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dá um joinha para ajudar a gente e também comente sugestões de temas para os próximos vídeos que a gente irá gravar. E se você já leu algum desses livros, comente aqui embaixo qual desses livros você já leu e o que você achou de cada um deles. Valeu, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau!